No capítulo 13 do Evangelho de Mateus está essa parábola. Vamos ler para ver o que diz. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pulando para o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos, e fechou os olhos para não ver com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Esse elemento. O semeador é aquele que prega a palavra. O semeador tem que ser uma pessoa habilidosa, entender, manipular bem a Escritura para pregar de forma eficiente na terra, que é o ser humano. O semeador é quem prega, a terra é o ser humano e a semente. A semente é a palavra de Deus. Então, da forma que o homem faz o seu cultivo de forma secular, em sua plantação, e rasga a terra fazendo suco, colocando a semente e fechando num local apropriado para que ela venha a crescer e produzir, assim também o semeador tem que ter cuidado. Quando for pegar a semente no seu alforje, no seu recipiente, de semear de forma correta, de semear de forma certa, para que aquela semente venha ter um crescimento normal, um crescimento proveitoso. Quando a semente, por falta de habilidade, cai ao pé do caminho, lógico que aquele local onde a semente caiu, não era um local apropriado para plantar, porque ela caiu, ou seja, a semente ela não foi colocada lá de propósito, ela simplesmente caiu. E a Bíblia diz que as aves do céu vieram e comeram-na. As aves simbolizam nesse contexto aqui Satanás, né? A semente que cai ao pé do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Escuta, né? Porque se ouvisse, tinha dado atenção. Escuta, mas não entende. Apenas estava passando no momento e ouviu, ou parou um pouco e observou, mas não tinha intenção de ouvir. E mesmo ele ouvindo e não entendendo aquilo que se fala, que se prega, vem Satanás e tira do coração dele aquela semente. A palavra de Deus é tão poderosa que mesmo a pessoa não entendendo, mesmo a pessoa não recebendo, se ela ficar, ela causa um efeito. Satanás, sabendo disso, ela faz a pessoa esquecer. Ela arrebata aquela semente, ela tira daquele coração que ouviu a palavra. Então essa é a semente que caiu ao pé do caminho. A semente que cai entre as pedras
é aquela pessoa em que ouve a palavra de Deus com alegria, recebe com alegria e se alegra muito e começa a caminhada. Porém, vindo o tempo da adversidade, vindo o tempo da tentação, vindo o tempo da perseguição por causa do Evangelho, logo se ofende, logo se escandaliza, logo não compreende. E por não compreender aquela situação, acaba se afastando, certo? Aí é onde entra aquelas pessoas que dizem assim: se eu entrar no Evangelho, eu não vou fazer como fulano ou como ciclano, que entrou e saiu. Aí é onde está o engano. Porque essa semente que caiu ao pé do caminho, entre as pedras, é justamente aquela pessoa que não se aprofundou na Escritura, que não procurou o entendimento completo da busca de Deus, do Evangelho, do Reino dos Céus. E por não ter profundidade, porque uma planta que nasce entre pedras, ela não tem como a raiz se aprofundar, porque as pedras não deixam. Não tem como ela crescer, porque fica só naquela areia por cima, né? Não tem como se aprofundar. Então, mais cedo ou mais tarde, aquela planta ela vai morrer devido ao sol queimar as suas raízes, porque não conseguiu se aprofundar. Assim também, como uma planta, a pessoa que se converte, que aceita, tem que se aprofundar. Tem que procurar crescer mais. Porque existe regra espiritual. Existe a regra. Quando Jesus ele foi tentado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, percebendo Satanás que Jesus sentiu fome, a Bíblia diz que ele foi tentar o Mestre. E a tentação foi em cima da provisão do pão. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, imediatamente, usando a Escritura, diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos faz entender que da forma que o homem vive fisicamente, é necessário se alimentar do pão cotidiano. Também aquele que está em Deus deve se alimentar também da palavra de Deus, que é o pão espiritual, é o pão que nos traz a vida eterna, que nos faz crescer. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, e cuidai de ter nela a vida eterna. O homem come o pão normal para viver normalmente. O homem come o pão espiritual para viver eternamente. Então, essa é a regra. A regra que o homem tem que se aprofundar, crescer, ver o que é o Evangelho, o que é o Reino dos Céus. Tentar absorver o máximo possível de conhecimento e praticar, lógico, né? Porque sem prática, o Evangelho ele não tem fundamento. Ele é renúncia. Ele não vai valer para aquele que é só leitor ou ouvinte. Não tem fundamento. Então, essa pessoa, essa semente, né, que cai entre as pedras, é justamente essa pessoa que não entende quando essas coisas, a tentação, a luta, a perseguição, a adversidade vem, ela não compreende e acaba se afastando e dizendo: pensei que o Evangelho era paz, ou pensei que o Evangelho eu não ia passar por luta ou dificuldade. Cristo nunca disse isso. Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, a semente que caiu entre as pedras é aquela pessoa que ouve e não se aprofunda no conhecimento,
E por isso, ela não consegue se firmar, não consegue ir mais adiante. Porém, tem outra semente que o semeador, ele lança na terra. Ele lança a semente entre espinhos. Que coisa, né? E dessa forma, não tem como uma semente, ela crescer, uma árvore crescer, estando sufocada pelo espinho. Não tem espaço. Não tem como ela se desenvolver e dar fruto. Porque o espaço que ela está sufocando, né? Os espinhos estão ali ferindo, os espinhos estão ali impossibilitando que a planta cresça, que ela possa prosperar naquele ambiente hostil. Fica difícil, fica muito difícil. A pessoa, né, essa semente que ela é plantada nesse local, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas as riquezas, os muitos afazeres, a ganância, o sentimento de querer poder, de querer estar por cima. E quando há esse sentimento, tem pessoas que, para adquirir poder, ela acaba sendo desonesto, acaba fazendo coisas que não convém, coisas que não é agradável, né? E esse tipo de comportamento, ele fere as Escrituras. Não tem como uma pessoa que é gananciosa, ele não atrapalhar a vida de alguém, ele não deixar de fazer mal a alguém, não tem como. Ele sempre vai prejudicar alguém. Então a pessoa, né, a semente que cai entre espinhos, ela não pode dar fruto, ou dar fruto com perfeição, porque o seu coração está no materialismo. O seu coração não está aplicado em Deus. Está aplicado em sua vida pessoal, no seu bem-estar. Não é pecado a pessoa querer prosperar, querer crescer, querer alguma coisa. A questão não é essa. A questão é as riquezas, é a forma desenfreada pelo dinheiro, pela riqueza, pelas coisas materiais, que vem sufocar a palavra de Deus na vida desse indivíduo, na vida dessa pessoa. Temos que ter cuidado de como nós estamos se comportando mediante a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Devemos ter cuidado e muito cuidado para não ferir a nossa fé, né? A nossa caminhada diante de Deus. Porque as riquezas é tão danoso que no mundo antigo Jesus comparou como Mamon, ou seja, como um Deus, né? E a Escritura diz que o amor ao dinheiro, que é o sentimento, é a raiz de toda espécie de males. Veja bem, se eu não conseguir dominar as minhas rendas, o meu dinheiro, certamente esse sentimento maligno vai me dominar. E eu vou pressupor no meu coração que posso fazer o que eu quero, que posso comprar quem eu quero, que posso matar quem eu quero, ou fazer coisas extraordinárias, né? Vai vir um pensamento mau, vai vir um pensamento desonesto, vai vir um pensamento vingativo, para poder crescer mais, para
eu chegar mais longe. Então é muito perigoso esse sentido, esse sentimento de riqueza, de estar por cima, querer estar por cima de tudo. Muito perigoso. Devemos ter cuidado com isso. Muito perigoso mesmo. Então essa semente, essa pessoa que cai entre os espinhos, ela deve ter muito cuidado para pensar que está com Deus e não está. Há uma carta, no Apocalipse, a uma das igrejas, não me lembro se é Sardes ou é Pérgamo, não me lembro das duas, em que aquele pastor que está lá, juntamente com a igreja, acreditava que estava servindo a Deus. Acreditava que estava com Deus. Porém, Jesus chegou a dizer: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Ou seja, Jesus estava fora da vida deles, estava fora do ambiente da igreja espiritual, e eles acreditavam que Deus estava com eles. Isso está no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, mostrando que se não houver renúncia, se não houver um coração disposto, honesto, diante de Deus, Deus não vai estar conosco. Deus não vai estar em nossas vidas. É uma verdade que a gente não pode negar. Que existe morte espiritual. Existe pecado para a morte. Está na Escritura. Não é porque eu tenho um chamado, alguém tem um chamado, uma vocação, que estamos garantidos por toda a nossa caminhada. A Bíblia em nenhum momento mandou fazer o mal, mandou eu fazer coisas erradas, não. Ou abandonar a fé, ou ficar em casa definitivamente, deixar de me congregar. A Escritura nunca ensinou isso. Nunca mostrou isso. Não mostrou que eu estou imune porque eu tenho um cargo elevado, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu estou aqui, eu estou ali, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não existe isso. Não existe. Essa carta, ela mostra isso claramente. Não é à toa que a Escritura diz: são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Essa escolha vai ser feita por Deus. Essa peneira, quem vai passar é Deus. Eu não posso dizer que A, B ou C não vai entrar. Jamais eu posso dizer isso. E nem ninguém pode dizer isso com alguém que busca e que prega a Escritura. Mas aquele grande dia vai dizer todas as coisas. E ninguém ficará inocente. É como aquela passagem que está em Mateus, que bem no princípio, em Mateus, que diz: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Fez um monte de coisa, muitos sinais da parte de Deus. E se justificou, tinha aquela certeza que estavam certos, que estavam fazendo da maneira correta, mesmo operando sinais, maravilhas, prodígio. Mas Jesus chegou a dizer: eu não vos conheço, eu não sei quem é você, eu não sei quem é vocês. Agora, por que ele disse isso? Porque aqueles cidadãos estavam praticando iniquidade, pecado, certo? Estavam pecando e vivendo a vida de pecado, porque o dom, quando Deus dá, ele não desaparece de uma hora para outra, não. Ela vai se apagando aos poucos. E a pessoa pode até alimentar o dom com oração. Pode até acontecer. Mas dom não salva ninguém. Quem salva é a santificação, a santidade. Foi o sacrifício da cruz. A regra espiritual, viver de renúncia, que é a base do Evangelho. Então tenhamos cuidado
com certas práticas que implicam na salvação, que vem trazer uma desventura, né, no momento futuro de nossas vidas, quando nós estiver diante do Mestre, diante de Deus. Então, a palavra do semeador, ela esclarece tudo isso. O porquê, os porquês, né, de cada pessoa ter um comportamento diferente. E a semente que cai na boa terra, ela dá fruto. A um 30, a outro 70 e a outro 100. E o interessante dessa última semente que cai na terra boa, né? Que a terra recebe a semente com perfeição, com alegria, com um coração honesto. Cada um prospera de forma diferente. Cada um granjeia de forma diferente. Isso não quer dizer que o que produziu 100, e vou colocar o menor aqui como exemplo, que o produziu 30, não é porque o que produz 100 trabalhou mais e o que produziu 30 trabalhou menos. Às vezes é a fé, é a vocação, é aonde Deus coloca cada pessoa, há uma diversidade de coisas. Pode ser sim que alguém esteja trabalhando menos, isso não foge da realidade. Pode ser que alguém não esteja fazendo de forma correta, né? E poderia render mais, sim, mas não necessariamente uma regra isso. Que se alguém está produzindo mais, que alguém está crescendo mais, isso não quer dizer que o outro seja desmerecido, o outro não esteja fazendo de forma correta. Então, julgamento precipitado a respeito disso é perigoso, é precipitado, é muito precoce. Devemos agradecer a Deus por cada um produzir aquilo que Deus permite que seja produzido. E que não haja inveja, né, do que produz 30, 70, do que produz 100. E que não haja desprezo do que produz 100, 70 para o que produz 30. E nisso finaliza a parábola do semeador. A explicação dessa parábola. O semeador é quem prega, a semente é a palavra de Deus e a terra é o ser humano, é aquele que está disposto a ouvir e receber a palavra de Deus. Entendendo esses elementos, compreendemos agora claramente que não há nenhum problema com a semente, que é a palavra de Deus. Há com o ser humano, que é a terra. Há com o semeador, que é o pregador. Mas não há com a semente, porque certamente ela fará aquilo que lhe apraz. Ela fará aquilo que foi determinada a fazer, sem nenhuma forma de interrupção. Ela prosperará naquilo que for útil, que foi enviada para se prosperar. Vendo dessa forma e dessa maneira, compreendendo, né, nessa visão da iluminação, da revelação da palavra, que Deus é perfeito em tudo que faz. Nós que devemos buscar mais conhecimento, mais prática, pedir mais graça a Deus, né? Que Ele nos conceda a sua misericórdia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos lares, nas residências. E que Deus, através dessa palavra, através da pessoa do Espírito Santo, possa ter enriquecido o seu acervo, enriquecido a sua vida, possa ter trazido mais tranquilidade, mais entendimento, e que você possa ficar satisfeito com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Me permitam agora fazer uma pequena oração. Me permita, para que Deus venha nos ajudar mais e mais.
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem nos concedido fôlego de vida, a saúde, a alegria, a paz, o momento. O Senhor domina o tempo e as estações. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, que o Senhor possa abençoar os que estão de perto, os que estão de longe. E através da Tua palavra, o Senhor possa lhe conceder medicina, paz, alegria, virtude, orientação. O Senhor possa repreender todo tipo de ansiedade, de depressão, todo tipo de maldade. Que o Senhor possa, através da Tua palavra, perdoar os pecados, mostrar que o homem, ele é bem recebido por Ti. Que o Senhor recebe a todos, não importa a etnia, não importa o país, não importa a cor ou classe social, que o Senhor recebe a todos de coração. Que a Tua graça os alcance, que a Tua paz, Deus, chegue de fato em todos os lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.